Olá, muito bom dia para você. Tô chegando com o programa Sala de Entrevista. Sou Fernando Almeida, vamos juntos até às 11. Clube FM. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Clube FM a fisioterapeuta Renata de Souza Bittencourt. Bom dia, Renata, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Fernando. Bom dia. É sempre bom estar aqui com vocês, é sempre cativante, né? E muito obrigada a todos os rádio ouvintes da Clube FM por estarem sintonizados agora conosco. Bacana, e eu quero convidá-los a acompanhar esse programa, né? Porque será um programa muito especial, falando aí sobre estética, enfim, diversos tratamentos, beleza, saúde corporal, embelezamento e empoderamento feminino. Hoje tem um pouquinho de tudo, tem um pouquinho de tudo, tem um mix. E os nossos milhares de ouvintes que acompanham a Clube FM nesta manhã de segunda-feira em Brasília de Minas, aí pelos carros nas ruas da cidade, aí também nos carros, né, pelas ruas da cidade, no trabalho, em casa, nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura, também no Brasil e no mundo, no site clube93fm.com.br e ainda no aplicativo Clube. Muito obrigado pela enorme audiência de sempre. Vamos com esse bate-papo interessante com a Renata Bittencourt, fisioterapeuta, nesta manhã de segunda. Renata, vamos começar então logo o nosso programa? E para começar, eu gostaria já que você falasse aí sobre os novos tratamentos voltados para o pós-parto, né? Porque é uma grande preocupação das mulheres. A mulher, hoje em dia, ela anda tão preocupada com a beleza, né? E tem que ter esses cuidados mesmo, que até mesmo antes de engravidar, ela já começa a pesquisar sobre os tratamentos pós-parto, né? Quais são as novidades de hoje em dia, Renata? Com base no que você acabou de falar, que a mulher, ela está preocupada justamente com a gestação, né? Com todas as alterações que o período gestacional ocasionará no corpo dela. Então, eu vou pegar um exemplo de uma mulher que já se cuida, né? Ela faz academia, ela tem uma alimentação adequada, né, para o biotipo dela. E ela vai perceber que com esses 9 meses de gestação, muitas mudanças vão acontecer. Primeiro trimestre gestacional, o útero ainda é um órgão pélvico, então ele está dentro da cavidade pélvica. A partir do segundo trimestre, no 4º mês de gestação, o útero já vira um órgão abdominal. Então, ali, para o desenvolvimento da criança, ele já vai começar a alterar todo o posicionamento dos órgãos intraabdominais. E isso, até o último mês de gestação, eu tenho o quê? Eu tenho a parte do intestino que ficou comprimida, eu tenho a parte da bexiga que está comprimida, é por isso que muitas vezes a gestante ela vai muitas vezes ao banheiro fazer xixi. Eu tenho a parte do fígado que está mais acima e lateralizada do que o normal. Eu tenho a parte do principal músculo respiratório, que é o diafragma, que sobe mais. Então, a sensação que a mulher tem é que ela está constantemente com falta de ar em algumas posições corporais. Ela já não consegue ficar deitada de barriga para cima a partir do 7º mês gestacional, certo? Então, são várias alterações que acontecem, e se você somar o ganho de peso que ela vai ter nessa parte da gestação, a gente tem um pós-parto fácil para recuperar a forma ou um pós-parto difícil de recuperar a forma. Assim que o bebê nasce, ali vai os quilos, né? Quanto a criança pesou, quanto mediu, os quilos do útero, de placenta, que ela perde já no pós-parto. Mas e a recuperação física? Esse é o principal pedido de tratamento da clínica, né? Como que eu faço para recuperar a minha boa forma? E não é apenas, hoje em dia, tratar só a gordura localizada, tratar a flacidez que a gestação ocasionou. É para tratar também
o tipo de intervenção que foi feita, o tipo de parto, as consequências desse tipo de parto, uma cesariana, um parto normal. Então, uma mulher que já se cuidava, ela tem uma grande chance de recuperação. Às vezes eu tenho paciente que fala assim, doutora, em 2 semanas eu já estava usando as minhas calças, as minhas roupas que antes da gestação. Então você viu que ela teve uma gestação saudável, uma gestação adequada. Mas existem aquelas que não têm um metabolismo corporal tão favorecido e que podem ganhar aí 15, 20. Antigamente, nos anos 80, a mulher engordava 30 quilos, né? Achando que realmente tinha que... Os médicos até falam que quem tem que engordar é o bebê, né? É o bebê que tem que desenvolver, tem que justamente. Tem que crescer, não a mulher, que né? Que tem que crescer, e não a mulher. Então, quanto mais ela engordar, existe um conceito de que ela pode desenvolver entre 8 a 12 quilos a mais para ter uma recuperação saudável e rápida. Mais que isso, pode prejudicar um pouco o retorno desse corpo, né, à forma anterior, antes da gestação. Você falou aí, Renata, sobre o tipo de intervenção que houve no parto, né? Se foi uma cesárea, se foi um parto normal. O fator da cicatrização no pós-parto pode influenciar na vida sexual da mulher? Essa é uma pergunta bem específica e pode influenciar sim, Fernando. Primeiro, vamos entender um pouquinho o que é uma cesariana, né? Para o médico chegar até o útero, ele corta 7 camadas de tecido. Então, ele ali no momento da cirurgia, ele está dissecando pele, ele está dissecando musculatura, ele está dissecando, né, os peritônios também, que são a parte que reveste o útero, né, a cavidade uterina, até chegar no útero e pegar a criança, né, tirou a criança, ele volta suturando, ou seja, a grosso modo, ele volta costurando tudo. E a principal cola do corpo humano chama-se colágeno. Então, o que aconteceu naquela região? Teve uma agressão, que foi um corte, e agora eu vou ter que ter uma reparação, que é o tecido, né? Vai estimular pela inflamação o colágeno para ser depositado para fechar todas essas 7 camadas de pele. Então, é bom entendermos da seguinte forma. O colágeno, ele jamais vai ser depositado em uma simples linha fina de cicatrização. O corpo não interpreta assim. Ele vai ser depositado de uma forma aleatória. Ao redor daquela cicatriz, terá uma deposição de colágeno. E como que isso pode repercutir para a questão sexual da mulher, que foi sua pergunta para mim? Bom, depois que se cicatriza uma cirurgia assim, é muito comum a mulher apresentar aderências cicatriciais nessa região. E às vezes não só na região da pele, da musculatura, mas também nos órgãos. O intestino pode aderir ao útero, ficar grudado, que é o que a gente chama, né? Pode aderir à própria bexiga. Então ali a gente tem uma alteração do posicionamento das vísceras e nós vamos ter também uma alteração, uma aderência devido à cicatrização da pele e do plano muscular. E qual seria o prejuízo na relação sexual? Isso que eu vou falar agora. A mulher iria sentir dor? Ela pode sentir dor, sim. É uma das principais causas de dor pélvica crônica. Então, a mulher que passou pela cesariana, ela pode desenvolver essas aderências cicatriciais e lá na frente, depois de ter uma relação sexual, ela pode sentir ou durante o ato sexual ou após um desconforto pélvico na região da pelve do abdômen inferior. E às vezes ela faz um ultrassom, ela procura um médico para poder descrever essa sintomatologia que ela está tendo. É um desconforto, doutor, eu não estou conseguindo, depois da relação eu sempre tenho esse tipo de dor. E às vezes o médico fala assim, não, toma esse anti-inflamatório porque ele vai cuidar
achando que é uma inflamação, às vezes ele quer controlar uma dor, mas na verdade, quando nós vamos avaliar na parte da fisioterapia, existe ali um plano cicatricial tenso, existe um tecido fibrótico, existe uma aderência cicatricial que precisa ser manipulada, que precisa ser trabalhada pelas mãos e não só com o aparelho, para poder liberar toda essa região de aderência. E aí ela voltar a ter, né, uma relação sexual de qualidade, sem dor e sem prejuízo. Renata, aí as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, principalmente as mulheres, devem estar perguntando, então o parto cesárea trazem aí, pode trazer, né, essas consequências. Eu te pergunto, o parto normal, ele traz algum tipo de limitação para o corpo feminino também ou não? É até bom esclarecer, porque senão fica, pode soar como a imagem de que eu estou defendendo o parto normal, e não é assim. Não são todas as mulheres que conseguem ter um parto normal, né? Mas algumas vão optar pela cesariana com medo de dor, porque não teve uma dilatação correta. Mas eu quero deixar claro aqui que onde nós tivermos um corte, eu vou ter uma cicatrização com aderência. E isso vale para o parto normal também. Porque às vezes o médico precisa fazer o pique. O que é o pique? É a episiotomia no músculo, né? No músculo perineal, para aumentar a passagem da criança pelo canal vaginal. E agora você imagina aquele corte nessa região, que é uma região sensível, cheia de terminações nervosas, né? E a mulher pode desenvolver uma aderência nessa região. Um exemplo, depois que ela foi liberada para retornar à vida sexual, quando ela tem a relação, ela sente dor na região vaginal. Então, independente do tipo do parto, se houve um corte, eu vou ter uma aderência. Eu vou precisar trabalhar essa cicatriz. Agora, se essa cicatriz não for bem trabalhada, bem tratada, bem cuidada, como você está falando aí, pode causar um problema crônico e a mulher carregar isso para a vida inteira? Um problema sexual, por exemplo? De sofrer durante o ato sexual? Pode sim, pode sim. Vamos pensar da seguinte forma, agora voltado para o parto normal. A nível de musculatura do períneo, o que é a musculatura do períneo? Tanto na mulher quanto no homem. São os músculos que fazem, né, que compõem a musculatura vaginal e a musculatura anal. É um grupo de músculo único. São grupos de músculos que formam o períneo. O que acontece? Se essa cicatriz, depois dos pontos, não for trabalhada, durante o ato sexual, ela pode sentir uma dor que não deixa ela livre para poder, né, ter uma relação saudável. O que é importante depois dessa cicatrização? Fazer um trabalho fisioterapêutico para poder também liberar essa aderência cicatricial. Renata, a gente falando aqui, nosso programa hoje é sobre beleza, né, tratamentos estéticos, e os tratamentos estéticos, além deles proporcionarem às pessoas mais beleza, também a questão da saúde está diretamente ligada aí a esse cuidado, né? Sim, mas voltando para a questão da beleza feminina, a mulher, após o parto, além desses cuidados com cicatrizes, quais os outros cuidados que a mulher deve ter para ela ter um corpo em forma após ganhar um bebê? Então, eu vou fazer agora o fechamento dessa gestação, certo? Depois que ela ganhou o neném, não se fez ou não se realizou um trabalho de reprogramação desses órgãos para a cavidade como eles estavam distribuídos antes da gestação. Então, ela passou 9 meses desenvolvendo no seu ventre uma criança, e depois que o bebê nasceu, o intestino continuou deslocado, o diafragma deslocado, o fígado deslocado, o baço, todas as vísceras abdominais. Nós precisamos fazer
um ajuste, uma reprogramação através de exercícios específicos para voltarmos esses órgãos para a posição natural deles, e isso é muito possível. Isso é possível através de uma técnica chamada método Busquet ou cadeias musculares. Então, a gente consegue devolver ao abdômen feminino uma forma pré-gravídica. E é muito importante a gente estar falando sobre isso porque, vamos supor, um exemplo. A mulher, ela teve 3 gestações. Em nenhum pós-parto foi feito uma reprogramação dessas vísceras para o lugar ideal dela. Então, qual que é a sensação que ela tem? Ela fala assim, nossa, doutora, mas parece que minha barriga está muito mole e parece que aqui, ó, no meio da minha barriga, eu sinto como se tivesse um vazio. E é verdade. Por quê? Onde o neném desenvolveu e depois ele saiu, ficou o espaço das vísceras onde elas se encontravam. Não existe um equilíbrio e a gente tem que voltar essa harmonização, favorecendo que aconteça. E é muito comum, se a mulher não fizer uma reprogramação do abdômen no pós-parto, ela pode até fazer lá na frente, Fernando, o que a gente chama na cirurgia plástica de abdominoplastia. Ela pode puxar a pele, ela pode suturar a musculatura, né? Principalmente o músculo reto abdominal, que às vezes ele pode dar uma diástase, que é uma abertura que a gente chama. Mas se você observar aquele abdômen, parece que falta alguma coisa. Não é nunca com a barriga chapada, aquela barriga certinha. O que é que está faltando ali? Faltou um tratamento para devolver os órgãos aos lugares certos. Nós estamos falando no caso de mulheres que têm filhos, né? Uhum. Há também o caso de miomas, por exemplo. O músculo, o útero, ele se expande, né? Porque a mulher, de repente, tem um mioma. E aí ela precisa, depois que retira o mioma, depois que ela faz o tratamento, ela precisaria também desse tipo de acompanhamento para retornar à mesma movimentação dos órgãos, como há no caso de uma gravidez? Essa pergunta sua, ela é muito interessante porque é o seguinte, se nós levarmos em conta o tamanho do mioma, né? Porque existem miomas, existe a possibilidade da mulher desenvolver um mioma do tamanho de uma laranja ou até maior. Às vezes ela fica com a barriguinha parecendo que ela está na gestação de 4 meses, às vezes sem ter nem engravidado na vida. Então a gente pode fazer sim uma reprogramação visceral e trabalharmos essa aderência cicatricial. A não ser que essa retirada do mioma seja por via inferior, né? Seja pelo canal vaginal, mas mesmo assim a gente precisa fazer um tratamento efetivo. As mulheres que têm uma gravidez interrompida, que perdem o bebê, elas precisam de um acompanhamento também, como se fosse um acompanhamento pós-parto? Precisam sim, porque às vezes não necessariamente no primeiro trimestre gestacional, que são os 3 primeiros meses, igual eu deixei claro aqui. É a partir do 4º mês de gestação, que corresponde ao 2º trimestre gestacional, que a mulher vai começar a ter uma alteração no posicionamento dessas vísceras. Então, se ela perdeu o bebê com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, ou às vezes até no 9º mês de gestação, e se ela quiser fazer um tratamento fisioterapêutico e associar esse tratamento a um tratamento estético, ela pode ser, sim, muito bem conduzida. Ô, Renata, quais são os tratamentos estéticos da atualidade mais procurados? Disparado? Disparado. Flacidez abdominal, gordura localizada abdominal. Vamos colocar assim, Fernando, para mulheres, né? Fica Isso. melhor assim, porque hoje o universo masculino também, graças a Deus, os homens estão se cuidando. Tem isso até uma pergunta mais adiante sobre né? isso. Então tá. Então deixa eu só antecipar um pouquinho. Na verdade, para as mulheres, queixa principal, gordura localizada, mas em primeiro lugar vem a flacidez abdominal, para o abdômen. Depois vem
Para as coxas, celulite e flacidez. Às vezes, nem tanto gordura localizada para a coxa. Costas, gordura localizada e flacidez. Região de braços, flacidez e gordura localizada. Sempre assim. E o que é mais difícil tratar? Na mulher. É mais difícil tratar uma mulher que não participa de um tratamento. Porque quando você tem uma paciente que está disposta, e eu falo assim, disposta a fazer um tratamento bem feito, porque, por exemplo, uma máquina de gordura localizada, um exemplo, o lipossom, ele vai matar as células de gordura na hora. Mas se essa mulher não tiver uma pele adequada, nutrida, hidratada, eu não vou conseguir nem 50% dessa efetividade no tratamento da gordura localizada. E veja bem, o aparelho por si, ele é 100% responsável por aquela divulgação que ele faz, do que ele é capaz de fazer. Agora, o que é importante nisso é a adesão da paciente ao tratamento. Paciente que fala assim, doutora, eu preciso, essas aí são as melhores de tratar, porque elas estão dispostas mesmo a seguir as suas orientações, a passar, e agora eu vou puxar minha sardinha, a passar por uma excelente avaliação nutricional, e aqui eu bato palmas para nossa doutora do coração, né? Nossa doutora Michele, que faz um trabalho maravilhoso na Clínica Revitalize. E é uma equipe, Fernando. Mas essa mulher, muitas vezes, Michele me socorre quando eu não consigo trabalhar de uma forma tão específica para aquela gordura e vice-versa. Às vezes ela vem e fala assim, Renata, pelo amor de Deus, o que é que eu faço aqui? Eu falo assim, bora estudar, vamos bora fazer isso aqui, e acaba dando certo. Sempre é bom estar aperfeiçoando, né? Aperfeiçoando o tempo inteiro. Nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouquinho a Renata vai falar também aí sobre a procura que os homens estão tendo agora, né? Sim, sim. Para os tratamentos estéticos também. E os benefícios aí de quem procura os tratamentos estéticos, de quem cuida mais da beleza e cuida do corpo. O Sala de Entrevista volta daqui a pouquinho. Se você quiser fazer alguma pergunta para a fisioterapeuta Renata Bittencourt, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Só falando aqui rapidinho, nós vamos ter um sorteio, tá? No final desse programa. Você trouxe uns brindes pra gente, Trouxe né? os brindes para ser sorteado, tá bom. No próximo bloco a gente já fala do sorteio que acontecerá no final do programa. Então vale a pena participar aí com perguntas também. Volto já já. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, a gente continua com Sala de Entrevista nesta manhã de segunda. Hoje um programa muito especial com a Renata de Souza Bittencourt, fisioterapeuta. A Renata traz para a gente nesta manhã informações importantíssimas de como cuidar da beleza, os novos tratamentos estéticos que estão aí no mercado, disponíveis para quem quer correr atrás e cuidar do corpo, cuidar da beleza, da boa forma, né? As mulheres, elas são maioria, né? Nessa busca pela beleza, nessa busca pela boa forma. Mas os homens também estão procurando cada vez mais, Renata? Sim, cada vez mais. Os homens, na verdade, têm um ranking de procura, né? Primeiro, eles querem tratar depilação a laser, principalmente nessa região aqui do pescoço, né? Que, às vezes, ao se barbearem, eles podem desenvolver a chamada foliculite, que tem a característica de uma espinha, né? E às vezes você vai observar ali, a pele já está até criando manchas por conta dessa foliculite que vem surgindo sempre ao se barbear. Então, o laser, nesses casos, é o melhor recurso. É lógico que nós estamos também falando de novos tempos, onde está na moda, né?
ter barba, onde os homens procuram ter barba, cuidar da barba, hidratar a barba, cortar a barba. Eu acho até charmoso demais, bem bacana, uma barba bem cuidada, né? Uma barba toda inteira, um cavanhaque. Mas a gente tem que pensar é que se essa pessoa apresentar uma foliculite, que é essa dificuldade, né, do crescimento do pelo, com tanto problema de inflamação, o indicado para ele é a depilação a laser, principalmente nessa região do pescoço, porque a pele vai ficando sensível, e ali pode desencadear o aparecimento de manchas. Em quantas sessões de laser é possível livrar dos pelos aí, no caso da barba, o homem? Nós temos agora uma máquina com direcionamento mais potente e ela é bastante indolor. Então, a aceitação do clube, do grupo masculino por esse aparelho, graças a Deus, está sendo bem bacana, porque parece que o homem, é comprovado cientificamente que o homem sente mais dor que a mulher, não tem tanto preparo, né? E a depilação a laser, ela vem desmistificando essa questão da dor com novas máquinas. E a gente tem um aparelho de laser bem bacana para isso. Então, eu creio que, pelo que eu estou vendo, tá, dos meus pacientes de Brasília de Minas, de Januária, cerca de 8 sessões tem sido suficiente para alguns casos. Agora, se eu levar em conta a questão hormonal de cada pessoa, pode ser que ele necessite de menos sessões ou de mais, atingir ali umas 10, 12. Ô, Renata, a gente tem visto, né, principalmente os cantores sertanejos estão usando muito barba, né, como você já falou. Sim. Os atores também, né, Sim. estão usando muito barba aí nesses últimos anos. Mas barba bonita é uma barba cuidada, né? Não, isso que eu ia te perguntar, porque às vezes parece que é tão bem feita, né, a barba. Sim. Dá para fazer, por exemplo, tirar pelos em alguns pontos, em algumas regiões do rosto e deixar em outro, sem afetar aquela região que quer deixar? Eu tô querendo saber de você. Eu entendi se com esse tratamento a laser, dá para desenhar essa barba de acordo com o que o homem quer? Dá para desenhar, sim. Porque, graças a Deus... a gente tem visto na televisão, sim, são barbas muito bem feitas, bem feitas, né? Demais, né? E tem todo um designer ali, se você for avaliar, né? Uhum. Dá sim, Fernando. Mas lembrando que a depilação, na verdade, a epilação a laser, ela é definitiva. Então, a primeira vez que ele fizer o laser, alguns pelos não vão crescer mais. Então, ele tem que estar ciente que, de acordo com aquele traço que ele quer, naquele lugar, ele não vai ter mais pelo. Então, se ele já tem um modelo de barba específico, é muito bom ele saber, ele dizer para a depiladora como ele quer. E isso é possível lá no consultório. Né? E quais as contraindicações dessa remoção de pelos por meio do laser? Principalmente para pessoas que estão em tratamento com ácidos, né? Porque o ácido, ele acaba... Se você vai tratar uma mancha, que homem também tem melasma, se você vai tratar uma mancha na testa, esse ácido, ele pode migrar para as outras regiões do rosto, né? E então, enquanto a pessoa fizer o uso de ácido, ele não pode se beneficiar do tratamento a laser. Ô, Renata, às vezes os homens, eles são mais... quando eles pensam em fazer um certo tratamento, já vão e já querem fazer, né? As mulheres, elas pensam mais, já pensam numa avaliação, e algumas, às vezes, não pensam também. Eu te pergunto, qual a importância da avaliação, do acompanhamento profissional antes de começar qualquer tratamento estético? Excelente pergunta. Porque em tempos de WhatsApp, de Messenger, de directs de Instagram, as pessoas acham que a gente pode avaliá-las, né? Por meio dessas mídias. E, na verdade, eu preciso conhecer esse corpo. Eu tenho um aparelho lá na clínica, que é um aparelho de bioimpedância de pele. Ele me dá precisamente a concentração de água e a concentração de óleo de uma pele. E se tiver uma alteração, veja bem, a pele, ela é o maior órgão do corpo humano.
50% ela tem que estar hidratada. E a oleosidade dela é entre 13% a 20%. Se tiver uma alteração nisso, o aparelho vai me mostrar o quê? Que essa pele está desvitalizada, que essa pele não tem condições nenhuma de receber nenhum tipo de aparelho de corrente elétrica para, por exemplo, tratar uma gordura ou uma estria, se eu não corrigir o desequilíbrio dela, porque senão será um gasto sem retorno para o paciente. Então, a importância da avaliação resume-se em conhecer o paciente, conhecer o corpo, saber quais aparelhos eu poderei utilizar, fazer a correção dessa pele através de hidratação, através de nutracêuticos, para poder ser otimizado e ter uma resposta satisfatória, porque é um investimento. Entendeu? Todo mundo me pergunta assim, doutora, o que é melhor? O lipossom ou é a criolipólise? Veja bem, eu trabalhei, né? Não trabalho mais. Com criolipólise eu trabalho há 8 anos. Eu trabalhava em Goiânia com criolipólise. E hoje em dia, se você não fizer uma avaliação bem feita, criolipólise não funciona, não. Se você não fizer uma avaliação bem feita, a radiofrequência não funciona. Até porque o lipossom ele veio para poder melhorar com rapidez a questão da gordura localizada, mais do que uma criolipólise. A criolipólise você demora 30, 60 dias para ter um resultado de redução de 30% de gordura. O lipossom não. Na hora, ele mata o adipócito, que é a célula de gordura. Esses 2 métodos aí são de remoção de gordura, né? São para tirar a gordura localizada. Ô, Renata, você falou aí sobre investimento, né? Os tratamentos estéticos, eles são investimentos e, é claro, quem investe quer resultado, né? Sim, sim. Quais os benefícios alcançados por aquela pessoa que cuida da beleza, que investe na beleza? É uma pessoa que se beneficiará do próprio investimento que ela está tendo diariamente. Porque envelhecer, todos vamos, todos envelhecemos todos os dias, certo? Agora, essa pessoa que se cuida, ela tem a opção de envelhecer com beleza, com saúde. E hoje em dia não se fala de tratamento estético sem correção nutricional. Falando em tratamento estético, né? Sempre o rosto, né? Aquele cuidado da pele, a pele do rosto, enfim, a pele de uma forma geral. Uma pele bonita sempre transmite beleza e transmite saúde, né? Uma pessoa mais saudável. Qual o fator principal para tratar as alterações da pele? Com toda certeza, Fernando, eu falo que se a pessoa tiver uma má ingestão de água, ela é uma pessoa dificílima para a gente poder tratar, seja mancha, seja acne, seja uma gordura localizada, seja celulite, o que for. Principalmente, pense bem, aqui na nossa região, norte de Minas, só é o que a gente mais tem, graças a Deus, né? Mas às vezes você está avaliando ali o paciente, como é que é a sua ingestão de água por dia? Ah, doutor, acho que eu tomo uns 3 copos. Sendo que a maior constituição do corpo é a água, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa por essa pessoa que tem uma rarefação de ingestão de água, principalmente? Como que vai fazer? Como é que vai ser? E até você mostrar para essa pessoa que ela precisa sim de mudar essa questão dessa ingestão de água, demora um pouquinho. Porque ela acha que 2, 3 copos fazem bem para a saúde dela. Acostumar com a quantidade ideal de água dá trabalho. A pessoa que já teve esse hábito errado, né? Isso. E qual a quantidade ideal de água para uma pessoa? Eu digo um adulto normal, assim, uma quantidade normal de água, qual que seria? Se eu olhar o seu biotipo, tá? Sua altura, sua condição corporal, eu acredito que para você, e depois a gente pode fazer o cálculo também, para você cerca de, sem dúvida, uns 3 litros. Eu, com meu biotipo, eu meço
1,73 de altura, eu tenho que tomar 4,5 litros de água por dia. Agora, essa quantidade aí, por exemplo, se a pessoa toma 2 litros de água e 1 litro foi compensado com suco, por exemplo, é claro, sem Não. açúcar, né? Melhor. Não. O suco natural seria melhor, né? Resolve ou não? Tem que ser Não. água mesmo. Água. Água não é substituído por suco. Água não é substituído por chá. Nenhum outro líquido vai Não, é substituir. água. Nenhum outro líquido vai substituir água. É lógico que em uma dieta podem vir e deve ter chás, sucos detox que funcionam, aceleram o metabolismo, etc e tal. Mas água nunca pode ser substituída. Renata, a gente vê muitas pessoas recorrendo aí a procedimentos mais extremos, né? Para cuidar da beleza. Por exemplo, as cirurgias estéticas. E a gente tem visto no país alguns problemas sérios, né? Que as pessoas têm passado por causa desses procedimentos. Eu te pergunto o seguinte: se a pessoa cuidar bastante do corpo, cuidar da alimentação, é possível ter um corpo em forma sem a necessidade dos procedimentos cirúrgicos, mesmo que a idade vá avançando um pouco mais? Isso vai depender se essa pessoa se cuida, Fernando. Porque, por exemplo, vamos supor que meu biotipo, se eu engordasse, por exemplo, 40, 45 quilos, sinceramente falando, a hora que eu quisesse emagrecer, eu teria mais dificuldade, certo? Com isso, pelo fato da pele ter distendido além do que ela suportava, eu terei mais flacidez de pele e que às vezes um tratamento estético só ele não vai resolver extremos. Eu sou a favor de cirurgias plásticas, sim, reparadoras, certo? Porque às vezes a pele, eu já falei com vocês aqui anteriormente, a pele é o maior órgão do corpo humano. Pele, depois que uma pessoa... Vamos pegar uma pessoa que emagreceu 50 quilos. Pensa no excesso de pele que essa pessoa vai ter. Às vezes eu tenho paciente que teve essa quantidade de eliminação de peso e às vezes na região abdominal elas usam cinta para poder disfarçar uma pele que se dobra ainda. Então ela precisa de uma cirurgia plástica reparadora sim naquela região, porque a pele dela ela distendeu além da capacidade. Agora, uma pessoa que está apenas com sobrepeso leve, ela tem total indicação de exercício físico, procedimento estético, principalmente um acompanhamento nutricional e não necessariamente uma lipoaspiração. Você sabe por quê? Vai ficar fácil demais. Toda gordurinha que aparecer, a pessoa ela não tem perseverança, ela vai querer sempre estar tirando com lipo. E lipo é risco. A cirurgia plástica é um risco. Toda cirurgia plástica ela pode apresentar um risco para um paciente. Que tipo de exercício seria indicado para essa flacidez leve que você está falando aí? Eu sou fã da musculação e sou fã também do exercício aeróbico. Então, se a pessoa estiver disposta a se cuidar mesmo, ela pode optar pelo benefício de um desses recursos físicos. Qual a importância, Renata, de cuidar da saúde e cuidar do corpo mais cedo? Porque a gente vê já jovens aí, adolescentes e até mesmo crianças já sofrendo com a questão da obesidade, né? Muitos alimentos que tem muito sódio, né? E acaba prejudicando essas crianças, esses jovens. Qual a importância de começar logo cedo a cuidar da saúde? Existe um estudo da Universidade de Harvard que fala que a criança ela tem uma memória. As células, né, que são os adipócitos, que são as células de gordura, elas têm uma memória para serem estimuladas até o 6º ano de idade de uma criança. Então você pega aí, se uma mulher engravidou e na gestação ela não fazia, né, os cuidados que deveriam ter
sido feitos da parte alimentar. Então, se ela ingeria muito refrigerante, chocolate, comida calórica no geral, ela está condicionando essa criança a gostar disso, certo? Quando a criança crescer, começar a desenvolver, a mãe começa a dar doce, açúcar em demasia, e aí a gente percebe que o açúcar ele vem em bolachas, né? Ele vem em bolos, ele vem em recheios, pirulito, balinha. Então, ela está estimulando cada vez mais a produção dessas células adipocitárias. O risco de ser uma criança obesa é até os 6, 7 anos de idade. O risco de ser um adolescente é muito maior. É muito maior. E o risco de ser um jovem, né, um adulto obeso também é grande. Tudo vai depender, Fernando, na verdade, é desde a fase intrauterina. Porque não tem esse negócio, eu vejo muito lá, eu não sou mãe ainda, mas eu vejo muito a questão de algumas pacientes minhas dizer, meu filho não conhece refrigerante, meu filho não conhece chocolate. E nessa questão, eu acho que até os odontólogos em si, eles batem palmas para as mães que acabam vendo que a criança ela não tem tantas cáries também, porque o açúcar é o principal vilão para a cárie, né, como um todo. Então, isso vai depender muito do equilíbrio, né, da condição dessa mulher, de como ela está criando um filho. E eu não estou condenando ninguém. Mas fatos são fatos. Contra fatos não existem argumentos. Então, você vê uma criança obesa, você não vai achar que ela é uma criança de cara, uma criança que tem diabetes. Ou se ela desenvolveu diabetes, às vezes foi porque essa gestação também teve um excesso, um desequilíbrio de açúcar, ou por uma questão hormonal também da própria mãe. E tratar uma criança... Você está querendo dizer que a obesidade não desenvolve do nada, né? Claro que não. Tem que ter uma alimentação errada para Tem que ter uma alimentação errada. Tem que ter uma alimentação errada. E isso vai repercutir para a vida toda dessa pessoa. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho tem as perguntas dos ouvintes, estamos terminando esse bloco do nosso programa Sala de Entrevista, e no próximo bloco você vai sortear 2 brindes aí para os nossos ouvintes. O que você trouxe para a gente? Então, em comemoração aos 3 anos, né, de Clínica Revitalize, nós estamos com um sorteio de uma sessão de depilação a laser para esse mês de setembro e uma sessão do lipossom para gordura localizada. Como que é? Nós vamos fazer esse sorteio para os ouvintes que participarem aqui do programa. Sim. Então, quem mandar mensagem agora pelo WhatsApp aí pra gente, fazendo a pergunta, qualquer pergunta aí sobre estética, enfim, o que você quer saber sobre beleza, pode mandar a pergunta pelo nosso WhatsApp. No caso, as 2 primeiras perguntas, né? Para a fisioterapeuta Renata, eu acho que já tem perguntas chegando aqui com a nossa produção, então nós vamos fazer um sorteio entre todos que mandarem, tá bom? Acho justo, Vamos fazer um sorteio. Então pode mandar a sua pergunta para a fisioterapeuta Renata Bittencourt, que daqui a pouquinho a sua pergunta estará no ar, e quem mandar pergunta terá aí o sorteio de uma sessão de depilação a laser. O paciente pode, a pessoa, né, que entrar em contato conosco, ela pode escolher a área a ser depilada desse mês de setembro e uma sessão do tratamento com o lipossom, que é o tratamento de gordura localizada. Muito bem. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos com o nosso Sala de Entrevista. Continue com a gente. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Eu quero tecer um elogio. Faz bem ouvir. Clube FM. Brasília de Minas. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. E a gente continua com o programa Sala de Entrevista. A entrevistada de hoje é Renata de Souza Bittencourt, que está aqui falando sobre estética, sobre saúde do corpo, enfim, como manter um corpo em forma, né? E eu vou tecer um elogio aqui ao vivo, porque
Gente, vocês não estão aqui pra ver, mas pensa na rodada de água que vem chegando aqui a cada intervalo, viu? Esses meninos estão lindos tomando água. Pois é, né? Toda hora tomando água. E quando teve o intervalo que eu fui ali fora, só falei pra turma ali, ó, se quiser ficar bonito tem que tomar água. Começar por aí. Inclusive, Fernanda, eu preciso até fazer um fechamento aqui. Esse é o nosso último bloco, né, da entrevista. Deixa eu só situar, ponderar algumas coisas que eu disse aqui. Primeira coisa, a cirurgia plástica, eu sou a favor, eu não sou contra a cirurgia plástica. A minha opinião é que sobre a lipoaspiração, se a pessoa tem condições de emagrecer, de se cuidar esteticamente, ela pode abrir mão de passar por um procedimento tão invasivo que pode ter alguma complicação. Ponto 1. Certo? Segundo ponto, em relação à cesariana, graças a Deus existem os obstetras, né? Os ginecologistas. Por quê? Não é toda mulher que cursa com parto normal. Não é toda mulher que tem uma dilatação ideal para se ter um parto normal. Mas, e muitas vezes, estão se optando por cesariana por medo de dor ou por medo de ficarem com a musculatura do períneo, que é a musculatura vaginal, enfraquecida. E isso daí é uma situação que ela pode escolher, é de escolha da mulher, né? Agora, que a musculatura perineal enfraquecida, ela pode levar a pessoa a ter uma incontinência urinária? Pode sim, independente do tipo do parto escolhido. Seja o parto normal, seja a cesariana, a mulher pode ter incontinência urinária pelo simples fato de ter engravidado. Renata, no que você falou aí, dá pra gente tirar uma reflexão. E reportagens que a gente vê daquelas pessoas que buscam tratamentos estéticos, como eu falei, os casos aí de cirurgias mal sucedidas, né? Essa busca, às vezes a pessoa não consegue o resultado que quer. O importante, na verdade, é fazer uma avaliação e chegar a um ponto do que vai trazer bons resultados, do que vai ser positivo para a vida da pessoa, né? E sempre as pessoas terem esse cuidado de buscar profissionais qualificados, capacitados e, acima de tudo, responsáveis, né? Porque os casos em que a gente viu e que a gente citou aqui, até mesmo de cirurgias, pessoas que encontraram pelo caminho profissionais altamente descompromissados com o que estava realizando, né? Sim. Então, você falou que não é contra a cirurgia, mas se a pessoa conseguir o resultado sem precisar é o melhor caminho, né? Sim, mas se precisar, que busque veja bem, Fernando, capacitado. Por exemplo, a mulher teve 3 filhos. Nessas 3 gestações ela amamentou. O volume da mama aumentou e diminuiu por 3 vezes. Gente, se ela quiser melhorar a autoestima dela fazendo a mamoplastia redutora e colocar um silicone, por que não? Tem que ficar bonita. Ela tem que escolher o que é melhor para ela. A autoestima dela, e eu vejo muito o que acontece. As mulheres, quando têm filhos, principalmente o primeiro filho, elas acabam, muitas, eu não estou falando todas, mas muitas, acabam voltando tanto a atenção para a criança que acabam se esquecendo de cuidar de si, esquecendo de ter um tempo para elas e não só de cunho estético, de cunho de exercício físico, mas até na vida entre amigas, acaba esquecendo do próprio marido às vezes e voltando a atenção toda para a criança. Ou seja, se você se ama, você se cuida. Tem uns graus de obesidade também que redução de estômago não tem jeito, né? Olha só, redução do estômago. É só redução para poder resolver. Eu não sou contra redução de estômago. O que eu acho importante, aliás, eu vou tirar até o acho, porque o que eu creio que seja importante é a pessoa poder tratar uma compulsão alimentar antes de uma cirurgia bariátrica, porque se ela não tratar dessa compulsão, depois que ela fizer a bariátrica, ela vai emagrecer, perde-se aí 60, 70, 50, 40 quilos, enfim, o tanto que ela precisa perder, mas não tratou o sintoma de compulsão.
Aí a compulsão vai, e isso aí é dado científico, a compulsão vai para outras coisas. Vai para bebida alcoólica, vai para sexo, vai para algum outro tipo de vício, jogos, entendeu? Então a pessoa, ela não passou por uma assimilação de que ela precisa de melhorar a parte desse hábito alimentar errôneo. Por que que a maioria dos pacientes pós-cirurgias bariátricas engordam novamente? Se não engordam tudo, eles engordam grande parte. Aí fica parecendo que nunca fez cirurgia bariátrica na vida. Outra coisa, a pessoa que faz cirurgia plástica não tem disciplina, faz uma lipoescultura, tira dali, enxerta ali, acolá, e aí depois passa um ano, aquele guarda-roupa novo que ela comprou, perdeu tudo de novo. Por quê? A solução está sempre na cirurgia, a solução está sempre na operação. E a solução, realmente, ela está dentro da pessoa, da capacidade dela se enxergar e falar, opa, peraí, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu vou conseguir mudar. É assim que funciona, porque senão não vai ter profissional no mundo capaz de fazer uma coisa assim tão necessária, tão bem feita, porque a pessoa não tem disciplina. Uma reflexão que seria, de repente, a pessoa olhar no espelho e falar assim, olha o que eu mesmo estou fazendo comigo. Eu tenho um espelho dentro da minha sala de consultório para a pessoa se avaliar. Ela fica ali seminua e eu peço, mostra para mim o que te incomoda. Algumas pessoas começam a chorar e falam assim, nossa, como que eu fiz isso comigo? Então, é onde a ficha cai, mas é o melhor momento de se tratar, porque dali você pode alavancar aquele paciente, você mostrar para você, você pode ser melhor, você pode buscar a sua autoestima. E foi pensando nisso também que nós criamos o Cintura Fina na clínica, sabe? Porque ali naquele momento é que a pessoa começa a fazer uma reflexão e vai analisar os refrigerantes do dia a dia, as gorduras do churrasco, que, claro, controladamente, as pessoas podem usufruir desses alimentos, né? Sim. Mas e na verdade isso um é ruim? controle, Responde né? para mim, isso é ruim? Um churrasquinho é ruim? Não é, né? Uma cervejinha é ruim? Não, não. De jeito nenhum. Mas saber consumir. Saber consumir, né? Porque se você ingere mais do que você gasta, você vai ter reserva. E gordura de reserva, meu povo, gordura localizada é uma gordura que a gente tem uma certa dificuldade para tratar. Por falar em gordura, Renata, no homem e na mulher, em que região do corpo que essa gordura se localiza mais? E em quem é mais difícil tratar? A gordura no homem ou na mulher? Então tá, eu vou fazer a réplica, né? Como diz o outro. O que você acha, Fernando? Onde você tem visto mais gordura localizada em homens? Eu acho que é na região do abdômen, né? Do abdômen, né? É muito comum você ver o homem com o abdômen globoso, né? Distendido. E mulher? Mulher? Onde? As mulheres normalmente o abdômen já não tem muito. Por questão gordura, hormonal, né? A mulher vai sempre estar depositando gordura. Mais do que os homens, tá? Em comparação, que eu tô falando isso. Abdômen, a cinturinha, tem até paciente meio fala assim, doutora, essa pochete tá me matando, que é aquela barriguinha que já tá caída, né? Região das costas, aquela região assim da alcinha do sutiã, que você fecha o sutiã e a gordurinha vem para fora, né? E a região de interno de coxa é também característica, e ali é onde a mulher, as pernas juntam, quando elas usam saia, uma perna roça na outra e pode assar, né? Pode ficar uma região sensível, porque a pele da região de interno de coxa é uma pele mais fina, então pode aparecer mancha porque está assando essa região onde a pele, né, tem esse atrito. E o culote da região da coxa também esquerda, muito próximo ao bumbum, também é uma causa de grande preocupação. E a gordurinha do braço, né? O músculo do tchau, ele também. Na mulher, esse tanto de lugar, ô pai. Mulher pode ter mais gordura então do que homem? Pode, por questões hormonais. Estrogênio e progesterona
na nossa Agora causa. no homem, por que essa gordura mais localizada aqui no abdômen, a barriga do homem cresce mais quando ele engorda? Por que isso ocorre? Fala muito da cervejinha do churrasco. Seria por isso? Na verdade, a cerveja ela já causa uma distensão abdominal, né? Aquela questão dos gases, o componente da cerveja. Olha lá, tô eu falando de cerveja de novo, eu vou falar de puro malte de novo. Mas olha só, na mulher, em relação ao fato dela não ter uma identificação, né, uma concentração da testosterona como os homens, a gente tem sempre um atraso aí na perda, no emagrecimento. Homem emagrece com muito mais facilidade e é por causa da testosterona. Ô, Renata, você falou na nossa pré-entrevista ali, na nossa conversa, antes da gente vir aqui para o programa ao vivo, que trouxe para Brasília de Minas o circuito cintura fina. Sim. O que é isso? Nosso xodó. O que é circuito cintura fina? Então, o circuito foi o seguinte. Nós pensamos e eu falei assim, gente, 3 anos de clínica Revitalismo, bora presentear também os moradores de Brasilinha, vamos embora fazer uma coisa bem bacana. Aí veio a necessidade, eu tava assim, Senhor, o que eu faço de diferencial? Merchandise aí já, né? Mas, Renata, trouxe né? tantas informações importantes pra gente aqui nessa manhã. Mas o circuito, desculpa, mas o circuito vale, cintura Renata? fina, ele é exclusivo lá da clínica, por quê? Onde eu selecionei um grupo de pacientes e olha só que bacana. No mês de julho, nós começamos com 7 pacientes, agosto com 12 e setembro com 14. E estamos com vagas abertas para outubro, novembro e dezembro. O que significa o circuito? O circuito são 8 sessões de estética voltadas para a região abdominal. E diga-se de passagem, eu faço a avaliação dessas pacientes, tá? Tem um custo relativamente baixo com tratamentos padrão ouro da clínica. Então, a mulherada, graças a Deus, tem procurado muito Renata, cintura fina porque a gente faz uma disputa também. Sempre que pensar no tratamento estético, a pessoa tem que pensar em um tratamento multidisciplinar. O paciente, ele tem que ter uma disciplina em diversas situações para ele poder ter um resultado bom no que se busca? Fernanda, eu tenho 20 anos de vida profissional, graças a Deus. Eu não sei trabalhar isolada. Eu só trabalho com psicólogo, eu só trabalho com nutricionista, em todos os lugares que eu passei. E eu trabalho com médicos que estão na mesma linha de pensamento minha de raciocínio. Sabe? A gente tem que olhar o doente da doença e não a doença do doente. A gente tem que olhar para o paciente como um todo. Não estou falando que quem tem gordura localizada é doente, não é isso não. O que eu quero dizer é que se eu não olhar para aquela pessoa como um todo, e esse todo muitas vezes tem um fator emocional preponderante ali, é uma ansiedade pessoa... é o que mais leva a pessoa a alimentar de forma incorreta. Nossa Senhora, alimentar, respirar, viver. A pessoa vive focada no futuro, no que nem aconteceu ainda. É uma pessoa que não está situada no presente. Ela não consegue, muitas vezes, ter uma rotina de vida de exercício físico, de concentração, de cuidado com ela mesma. Então, eu vou conseguir sozinha? Não dou conta. Aí, eu peço ajuda para o psicólogo, peço ajuda para a nutricionista, peço ajuda para o médico. E é possível, sim, é totalmente possível fazer essa reabilitação. Por sabe? falar em e por falar em nutricionista, a maioria das pessoas hoje, elas precisam de uma reeducação alimentar por essa vida corrida que a gente leva nos últimos tempos, essa sociedade pós-moderna que tudo acontece com muita velocidade. A maior parte das pessoas precisa aí dessa reeducação alimentar, Renata? Fernando, as que nos procuram, sim. As que nos procuram, sim. Agora, eu não posso falar por quem a gente não está cuidando, entendeu? É muito comum
Eu acredito, também não posso falar por doutora Michele, mas é muito comum a gente atender um cliente, um paciente que não está com a alimentação adequada. Então, eu volto a falar com você, nesses 20 anos de atendimento em consultórios, em hospitais, foram raros os pacientes que tinham uma alimentação adequada, balanceada, né? Raros. Muito bem, nós vamos então agora para as perguntas dos ouvintes. Lembrando que os ouvintes que mandaram perguntas aqui estão concorrendo a 2 tratamentos que a doutora Renata, está proporcionando aí aos nossos ouvintes nesta manhã. São muitas perguntas e nós porque temos o horário eleitoral gratuito ao meio-dia, então a gente tem que fazer ainda uma readaptação de grade, né, Samanta? Nós temos aí os intervalos comerciais para serem compensados ainda aqui na Rádio Clube FM, então a gente vai fazer essas perguntas aqui, as que a gente conseguir fazer, a gente vai fazer. Tem uma pergunta de áudio que chegou. A nossa produção pode checar isso aqui, checar com o Rafael para a gente colocar essa pergunta no ar. Mas vamos então para a primeira pergunta para a doutora Renata. Bom dia, doutora. Tive 2 filhos de cesárea e tive aderência, pois meu útero ficou mais para o lado esquerdo e me incomoda um pouco. Já pensei em corrigir, mas alguns médicos dizem que eu tentar corrigir, posso ter mais aderência. Esses exercícios que você falou, só tem resultado se for feito logo após o parto ou depois de muitos anos ainda resolve? Minha última cesárea foi há 22 anos. Obrigada. É a Maria que está te fazendo a pergunta, Renata. Oi, Maria, bom dia. Pelo que eu entendi da sua pergunta, Maria, o seu útero ele está com aderência no intestino, né? Você falou que ele ficou um pouquinho mais para a esquerda. E uma cesariana de 22 anos atrás, a gente tem que pensar também que você tem uma aderência na cicatrização da pele. O plano entre pele e musculatura. Bom, reposicionamento de órgãos, ele pode ser feito por essa técnica de cadeias musculares, independente do tempo, tá? Do tempo do parto. Agora, o que a gente vai levar em conta é que se você for uma pessoa que está muito acima do peso, a gente tem que entender que se existe uma gordura visceral, que é aquela gordura intraabdominal, entre os órgãos, a gente não vai conseguir reposicionar tanto quanto deveria. Então, seria necessário um emagrecimento. Eu estou falando isso com base no que eu interpretei da sua pergunta, certo? Agora, outro ponto. Se você fizer uma cirurgia para correção de aderência, se você pode ficar com mais aderência, pode sim. Seus médicos estão certíssimos. Todas as vezes que existe um corte a nível também profundo, o reparo da cicatrização é o colágeno. E o colágeno pode colar tudo de novo. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui. Olá, bom dia. Oi, é verdade que pessoas negras que fazem depilação a laser ficam com manchas? O meu nome é Jeane, a Jeane perguntando. Oi, Jeane, bom dia. Ótima pergunta sua. Jeane, hoje em dia a gente sabe que em relação à epilação a laser, fototipos altos, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu vou comparar uma mulher clara com a mulher negra e ali eu posso usar uma intensidade do laser na axila da mulher clara que eu não poderei usar na axila da mulher negra. Por quê? Você tem uma maior concentração de melanina. Então o joule para ser disparado do laser em você tem que ser menor para que não haja queimadura. Mas nós trazemos todos os meses uma enfermeira especialista no laser que, ao ter contato com o paciente, ela já sabe identificar a potência que vai ser usada para não ocorrer nenhum risco à sua pele. Nós temos uma pergunta que chegou por meio de áudio, né? Vamos colocar o áudio da ouvinte no ar. Vamos conferir, a nossa produção já está tudo certinho? Vamos lá então? Vamos ouvir a pergunta.
Renata, bom dia, Fernando. Eu queria fazer uma pergunta, igual eu tive 3 filhos. Aí eu tava querendo ver que eu fiquei Não com vai um dar pouco pra de sair essa barriga. Eu sou pergunta aí agora? gordinha, com barriga. Vamos então para mais uma pergunta que já tem aqui. Tem a pergunta aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouco a Samanta Dias também vai fazer uma pergunta, né? Com que frequência a depilação a laser é feita? A Terezinha que está te perguntando. Oi, Terezinha, bom dia. Obrigado também pela pergunta. Terezinha, no tratamento da epilação a laser, é necessário que você faça uma vez ao mês, até perceber que não tem necessidade mais de fazer mais do que 6 sessões, ou 8 ou 10 sessões, entendeu? E você não pode interromper a epilação. Então, por 6 meses, você precisa ter uma perseverança no tratamento das sessões de laser. Olá, bom dia a todos, em especial a entrevistada de hoje do Sala de Entrevista, a fisioterapeuta Renata Bittencourt. Bom dia. Gostaria de cumprimentá-la e parabenizá-la pela profissão e conhecimento na área. Obrigada. Bem, gostaria de saber qual a diferença entre um profissional fisioterapeuta e um esteticista quando se fala dos procedimentos que você realiza. Qual a maior diferença que observa nas pessoas que mantêm cuidados estéticos quando adolescentes para as que começam a se cuidar depois de adultas? Peraí. Só um minutinho. São 3 perguntas. Peraí, só. deixa eu respirar. As perguntas são do Japa. Então vou só finalizar a pergunta e depois a gente vai por parte. Tá. Qual a prática básica diária com o corpo e rosto que homem e mulher devem ter? Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa. Boa semana a todos. É o Japa que está perguntando. Então, na primeira pergunta ele quer saber aí de você qual a diferença entre um fisioterapeuta Sei. e um esteticista quando se fala dos procedimentos que você realiza. Oi, Japa, bom dia. Obrigada pelas várias perguntas. Adorei, viu? Vou tentar te explicar com a maior clareza possível. Vamos lá. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta parte do princípio de reabilitação corporal, ok? Então, hoje na fisioterapia, a gente tem vários segmentos de fisioterapeutas que atuam na neurologia, na ortopedia, na cirurgia vascular, em UTIs, tanto adulto quanto neonatal. Que mais? Nós temos fisioterapeutas que trabalham com reabilitação vestibular, que é a parte de quem tem labirintite. E o fisioterapeuta que trabalha com ginecologia, obstetrícia e mastologia, que é a saúde da mulher, no meu caso, né? Fisioterapeuta que trabalha com geriatria, que é o cuidado com os idosos, fisioterapeuta pediátrico, reabilitação de crianças, fisioterapeuta pulmonar, reabilitação de pacientes que tiveram algum acometimento de doenças respiratórias, fisioterapeuta em dermatofuncional, que aí entra o meu caso, que na verdade não é fisioterapia estética, é fisioterapia dermatofuncional. Nós tratamos as principais alterações de pele. Quais são elas? Gordura localizada, celulite. E lembrando que gordura localizada e celulite são tipos de inflamação. Diferentes, mas são tipos de inflamação. Ele quer saber também, Renata? Só um minutinho. Só um minutinho, Fernando. Ele pediu que eu falasse a principal diferença entre fisioterapeuta e esteticista. Uhum. O fisioterapeuta, a prática correta do fisioterapeuta também é cuidar de um pós-operatório de cirurgia plástica do paciente. Isso é de cunho, isso é de pertinência ao fisioterapeuta. Esteticista está mais voltado para cuidados também da beleza, mas os esteticistas acabam tratando, por exemplo, na área capilar, no tratamento de acne, no tratamento de manchas, alguns tipos de massagem, que mais? Alguns tipos de... Também são considerados profissionais da saúde e são pessoas que são também essenciais para os cuidados com beleza. Mas existem essas diferenças na hora de se escolher um fisioterapeuta e um esteticista para
para serem Ele tratados. pergunta aqui, Renata, qual a diferença que se observa nas pessoas que mantêm cuidados estéticos quando adolescentes para aquelas que começam a se cuidar depois de adultas? Se eu considerar essa pergunta sua, que esse adolescente ele está se cuidando, vai chegar na fase adulta, né, jovem e adulto, com esses mesmos cuidados, é uma pessoa que tem uma autoestima bacana e que às vezes a gente não vai ter muito o que tratar, né? A celulite, se tiver, vai ser uma celulite com um grau menor. A estria também, mais fácil de ser tratada. E a gordura localizada, se aparecer, vai ser mais fácil de ser corrigida. Qual a prática básica diária com o corpo e rosto que homem e mulher devem ter? Bom, todos os cuidados que a gente tem de higiene pessoal, isso vale para ambos os sexos, certo? Então, o homem também pode lavar o rosto com sabonete adequado, esfoliar a pele do rosto uma vez a cada 15 dias, isso é válido para ambos os sexos, hidratar a pele, passar filtro solar. Hoje em dia até tela de smartphone, tela de computador, luz fria pode desencadear alterações como manchas na pele. Usar um bom adstringente para poder, se a pessoa tiver ou não acne. Lembrando que a limpeza de pele ela existe para higienizar e tratar uma pele. Qual a quantidade ideal de lavar o rosto por dia, por exemplo? Com sabonete adequado? Olha só. Eu vou partir do princípio de que o filtro solar a gente precisa repor a cada 3 horas. Para fazer essa limpeza. Sim. Se você tiver essa oportunidade, então lave o rosto, aplique o hidratante e repasse o filtro solar. Se você não tiver oportunidade, por motivo de viagem ou trabalho, seja o que for, tenha sempre em sua bolsa. Né? O homem também, um lenço umedecido, um bom hidratante, um ótimo filtro solar, porque, gente, esses cuidados não é só para mulher ter, não. O homem também está se cuidando e muito agora, graças a Deus. Bom dia, qual a idade mínima para fazer um tratamento estético? A Maria dos Anjos está perguntando. Essa pergunta é capciosa. Mas vamos lá. Vamos supor, meninas, né? Primeira menstruação, a chamada menarca. Só após a primeira menstruação é que a gente pode fazer um tratamento de estrias. Homens, garotos, né, adolescentes, limpeza de pele neles a partir dos 10, 12 anos, 8 anos de idade. Até criança a gente faz limpeza de pele hoje em dia com produto específico. Nós vamos para mais uma pergunta aqui no nosso Sala de Entrevista. Agora uma pergunta por meio de áudio, né? Vamos conferir a pergunta aí. Bom dia, Renata. Bom dia, Fernando. Eu queria fazer uma pergunta, igual eu tive 3 filhos. Aí eu tava querendo ver que eu fiquei com um pouco de barriga. Eu sou gordinha, fiquei com barriga. Aí eu queria ver, igual você falou que caba, que tem o aparelho que caba, mas como que é? É um dia, a gente fazer um dia só ou tem várias sessões para acabar com a barriga? E aí, doutora Renata? Bom dia. Sim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma avaliação. Após a avaliação, eu preciso identificar quanto é essa concentração de gordura que você apresenta. Segundo ponto, como é que está a sua alimentação? E o principal de tudo, o aparelho, ele vai matar a célula de gordura? Sim. E todas as vezes que você fizer, e diga-se de passagem, você só faz na região do abdômen ou em outra área, por exemplo, uma vez por semana apenas, você terá a resposta. Só que em concentrações moderadas e menores de gordura, a gente tem um resultado muito mais rápido do que uma concentração maior. Eu estou levando em conta, imaginando o seu biotipo, mas para ser precisa,
na resposta, eu preciso fazer uma avaliação. Tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, Fernando e Renata. Olha, queria saber o que fazer. Estou na menopausa e engordei do nada 8 quilos. Só criei barriga. E o que fazer para eliminar? Obrigada, é a Ivone que está perguntando, a Ivone Alves. E ela está perguntando se você trata esse tipo de deficiência. Oi, Ivone, bom dia. Muito obrigada por sua pergunta. Realmente, quando as mulheres começam a entrar, né, na menopausa, existe uma diminuição acentuada dos hormônios, né, de estrogênio, progesterona, e um ganho ponderal, né, de peso. Pode acontecer sim. O metabolismo, por isso, ele vai ficando mais lento. Então, se você continua com o mesmo tipo de ingestão calórica, e não faz um exercício físico, não faz um controle, você vai ter gordura de reserva, você vai ter gordura de estoque. Tratamento estético será bom para você? Sim, será excelente. Mas o tratamento com acompanhamento com o seu médico, para, às vezes, se for o seu caso, fazer uma reposição hormonal, também poderá te ajudar nessa fase. Então, eu volto a dizer que a gente pode trabalhar em equipe. Médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, todos para melhorar a sua qualidade de vida e autoestima. Agora a Samantha Dias, né, que a nossa locutora aqui, ela ficou o tempo todo de olhos bem assim... Piscando, brilhando, prestando bastante atenção na entrevista e vai fazer uma pergunta também para a doutora Renata, né? Afinal, Samantha, esse programa instigou aí toda a curiosidade feminina, né, Samantha? Com certeza. Bom dia, doutora Renata. Bom dia, Já Samantha. que estamos falando de parto normal, Sim, né? sim. Hoje o foco foi muito voltado no parto normal. Vou falar minha experiência. Ah, que delícia. Isso, tive parto normal humanizado lá na minha cidade. Lindo. São Carlos, interior de São Paulo. Qual foi o tipo de parto, Samantha? Foi de cócoras. Ai, ótimo. O mais rápido possível. Isso. Explica, doutora, o que é cócoras? Sim, o cócoras, gente, é o famoso parto indígena, né? Que é o parto das Índias. Então, quando a mulher ela vai ganhar neném, eu não sei, São Carlos tinha a cadeira do parto de cócoras? Ai, que maravilha. Ah, sim. Trabalhei no hospital, assim, em Goiás, foi a primeira casa de parto do Brasil. Então, tinha as cadeiras, Fernando, de parto de cócoras, onde as mulheres, elas agachavam, tinha todo um conforto nas cadeiras, né? E qual é o benefício desse tipo de parto? Quando a mulher agacha, a musculatura vaginal, ela relaxa, facilitando a passagem do neném. E pelo fato dela estar na posição vertical, né, de cócoras, essa própria força da gravidade já ajuda, já facilita nesse mecanismo que a criança faz para poder sair. Então, é benefício demais. Que lindo sua experiência. Eu fiquei 11 horas em trabalho de parto. Ah, que bom. Isso, passei por um processo, não é muito fácil, mas super que indico, né? É uma bênção, né? Sim, sim. Quem tem um parto normal é abençoado mesmo. Você teve doula com você no parto? Não, então não tive doula, não. Eu tive acompanhamento das enfermeiras e do próprio médico. Mas as enfermeiras trabalhavam com massagens, com exercícios. Isso, então elas são. doula, São doulas, né? Isso. Na verdade, gente, até esclarecendo aqui também. Inclusive, essa é a minha pergunta. Ah, fala. Essa é a minha pergunta. Se a doutora sabe se existe em nossa cidade ou região, né? Se existe doulas e se existe algum local que há esse procedimento sobre do parto humanizado, né? Isso, parto humanizado. Deixa eu falar aqui com vocês primeiro o que é doula, qual que é o conceito de doula. Doula é aquela mulher que assiste o parto, que ajuda no trabalho de parto. É um suporte que a parturiente, né, a mulher que está em trabalho de parto, ela pode ter nesse momento de escolha, por exemplo, independente, viu, de ser uma cesariana ou de um parto normal. Às vezes a mulher está preparando ali para cesárea e está tensa, aí vem uma doula e ajuda a respirar, ajuda a harmonizar o corpo daquela mulher. Mas vamos partir para o parto normal, que eu também sou apaixonada. Então, e tenho a formação de doula. Não sei se Brasília de Minas tem doulas. Se tiver, gente, quem quiser ter um parto normal, mais humanizado,
procurem conhecer quem são as doulas, que são aquelas mulheres que também, com a permissão do obstetra, podem ajudar a aumentar, facilitar o trabalho de parto. É porque durante o meu trabalho de parto, às 11 horas, tanto os enfermeiros quanto o médico não ficam o tempo todo com a gente. Não ficam, então, e a doula fica. Elas dão a doula conforto, fica, né, o pras conforto. mulheres, hein? E a gente leva, às vezes, na fisioterapia, quando nós somos doulas, eu levo o aparelho para dor, a bola suíça que você conheceu, para ajudar nos exercícios pélvicos, para facilitar a dilatação do parto. Se não tem uma bola, a gente usa um lençol para mobilizar a pelve dessa paciente, tudo para facilitar e aumentar a rapidez da evolução do trabalho de parto. Estava programado para ele nascer dentro da banheira. Ai, esse que era meu mais sonho. lindo ainda. Mais lindo ainda, era meu sonho. Só que a bolsa acabou rompendo e não deu tempo de encher a banheira. E aí foi de cócoras, mas também foi maravilhoso. E a recuperação, né, Samanta? Não, a recuperação de um parto desse, gente, é gratificante, que na hora, a mulher parou ali, ó, ganhou neném, já levanta, Até pode tomar um banho. da criança, né? Se as mulheres já estavam Mas deixa- gostando do Sala de Entrevista, gostando do bate-papo, com a entrada da Samanta Dias aqui, devem estar gostando ainda mais. Mas deixa eu fazer ainda um mais, apelo. mas nós vamos ter que encerrar o nosso Não, programa. deixa eu só falar só uma coisa rapidinho, que eu adorei esse tema, adoro. É porque eu sou doula, amo parto. E assim, gente, se não tiver em Brasília de Minas ainda e tiverem interesse, eu faço até um convite para a Secretaria de Saúde, faço um convite para o prefeito da cidade de Brasília de Minas, se ele tiver interesse em humanizar o hospital no sentido de ter doulas, ter mulheres que assistam, que ajudam o trabalho de parto. Eu estou à disposição para poder dar um curso de formação. Vamos para o Isso. sorteio? Vamos Nós pro temos sorteio. aqui Nossa Senhora, eu 7 amo. pessoas participando. Nós temos um Vamos. programa eleitoral gratuito. A lei, Eu sei, a lei é Fernando. rígida. Eu tô achando que você vai ganhar esse laser aí. Bora. E nós não podemos ultrapassar o tempo mais, senão a gente fica batendo papo aqui, Delícia, porque né? tá, Da né? Samanta. Com a entrada da Samanta Dias ali ficou melhor ainda, mas nós temos que fazer uma adaptação de grade e ainda exibir o programa eleitoral Então, vamos lá. gratuito agora meio-dia, que já está quase chegando. Então nós temos 7 participantes aqui do sorteio, 7 números. Eu somente tenho a lista aqui, eu fiz aqui de forma aleatória, e a Samanta vai escolher um número e você vai escolher bom. outro número. O primeiro sorteio é então de A 7, né? não, o primeiro sorteio vai ser de De uma sessão de depilação a laser. uma sessão de depilação a Uma laser. sessão de depilação a laser. Samanta Dias escolhe o número. 4. Número 4, então, vai Quem para ganhou? Maria dos Anjos. que participou com a Parabéns, gente. Maria dos Anjos. E você escolhe mais um? Número 3. Número 3 é o Japa, que ganhou. Ó, ganhou o quê? Japa! Japa das perguntas capciosas. Ele ganhou Japa, o quê? você ganhou uma sessão de depilação a laser. Escolha aí. Aí, então tá bom. Nós estamos finalizando o nosso programa. Quero agradecer imensamente a fisioterapeuta Renata Bittencourt Eu que por agradeço, informações Fernando. importantíssimas nessa manhã de segunda. Obrigado, Muito Renata. obrigada por sempre me receber aqui com carinho. Já é a segunda vez que eu venho, né? Sempre sou bem tratada e essa rodada de água aqui tá fantástica. Amei Samanta, adorei a experiência dela de parto. E fica aí, gente, o que vocês precisarem, eu tô à disposição. Telefone fixo da clínica 3231-2702. Eu tô quase ganhando um puxão de orelha. Mas em comemoração, né, gente? Ó, e outra coisa, em comemoração aos 3 anos da Clínica Revitalize, promoção no laser de setembro a janeiro. Vamos que vamos! Ela trouxe um presente para os nossos ouvintes. Muito Nada mais obrigado, justo. muito obrigado Eu que pela agradeço. entrevista. Seja sempre bem-vindo a essa Obrigada. casa. O Sala de Entrevista Deus os tá ficando por abençoe. aqui. Amém, você também. Amém. O Sala de Entrevista tá ficando por aqui. Volta na próxima segunda às 10 horas da manhã. Fique com Deus. Valeu, tchau, tchau. Grande Beijo, abraço. Até lá. beijo. Valeu.